os 30 aninhos, hein? É só um número ou tem alguma coisa que faz diferença? Olha. Faz diferença. Salve, jovens! Outro dia eu estava assistindo a um vídeo de um canal de um produtor musical americano que eu gosto muito. O nome dele é Rick Beato. E ele levantou um assunto que não é um assunto que me persegue há muitos anos. Sempre nas rodinhas de amigos eu falo sobre isso, já falei várias vezes. E é sobre a questão da criatividade e do desenvolvimento na área musical, por exemplo, que acontece muito até os 30 anos de idade. Eu polemizo esse assunto porque tem gente que vai ver outros pontos de vista, mas isso sempre... Todas as vezes que eu penso nisso, eu acabo deparando com uma situação que acaba sendo meio que comprovada, porque a gente vai ver aqui ao longo do vídeo vários exemplos de que isso se comprova porque aconteceu de fato. Agora é lógico que isso gera muita polêmica, porque tem uma outra coisa também, isso é científico, que mostra que o nosso gosto, o nosso desenvolvimento do nosso gosto musical, ele se desenvolve, ele cresce, ele se aflora entre os 11 e os 17 anos. Ou seja, parece que tudo que a gente gosta, a gente aprende a gostar nessa faixa. E depois, o que vem acontecendo nos anos seguintes da vida é uma variação da mesma coisa. A gente vai incorporando elementos, mas sempre enraizado naquela faixa da idade dos 11 aos 17, a 18. E se você for prestar atenção, faz uma busca na sua memória e vai ver se não acontece muito isso. No meu caso acontece de fato, eu sou meio que com os pés fincados nos anos 70. A música produzida nos anos 70 me cativou de uma forma que agora eu fico sempre... Pode ver aqui no canal como eu revisito esse assunto, esses artistas, essas músicas e todo esse ambiente dos anos 70. Claro que os anos 80, os anos 90 tem coisas maravilhosas, claro! E eu também vivi e saboreei isso tudo. Mas os anos 70, meu Deus, ele tá lá e eu sou um fruto disso. Aí é claro que eu fui dar uma revisitada nesses artistas, dessa questão dos 30 anos até os 30 anos. Até fiz umas anotações aqui, por exemplo, o clássico, né? O exemplo dos Beatles, né? Os Beatles, toda a obra dos Beatles, que é de 62 a 70, nenhum deles tinha 30 anos quando os Beatles acabou. 29, talvez o Lennon, 27 o George Harrison, mas imagina eles fazendo o Sgt. Pepper's, o Revolver, o Rubber Soul, todos ali na faixa dos 25, 26 anos de idade. Então eu fiz anotações, por exemplo, o Bob Dylan tinha 23 anos quando fez Like a Rolling Stone. O Hendrix fez tudo que o Hendrix fez foi até os 27, porque aos 27... por exemplo, David Bowie, tudo que ele fez ali foi na faixa dos 25, 26 anos. O próprio Led Zeppelin, tinha músicos ali no Led Zeppelin, não sei se o Robert Plant, 22 anos, no Zeppelin 4, puta merda. Por exemplo, o Stones também, o The Who e quem? O Queen. Quem? Queen. Olha só. O meu amigo Prince tinha 27 quando fez Purple Rain. Elton John, Go Goodbye Yellow Brick Road, não tinha 30. Aqui mesmo, né, o nosso rei, o Roberto Carlos, ele fez coisas fantásticas ali naquela faixa do metade dos anos 60 até o início dos anos 70. Ele é de 1941, ou seja, o filezão mesmo do Roberto foi ali do primeira metade dos anos 70, as coisas que a gente mais gosta, que eu mais gosto mesmo, foi naquela faixa mais dos anos 70. Então ele já tinha um pouquinho uns 35. Mas tava bem madurinho, ele tava ótimo. E é lógico que a gente, quando pensa nos 30 anos, pensa nessa maldição dos 27 anos. O Jim Morrison foi com 27, a Janis, o Jimi Hendrix, o Kurt Cobain. Então eu não sei, da mesma forma que se vive com a criatividade aflorada, também se vive com naquela época principalmente com excessos e que sem medidas e acabou levando essa rapaziada embora. Eu acho que isso se explica muito pelas descobertas da idade, né? Porque ali também numa faixa onde muita gente na parte de ciência, na parte de engenharia, de arquitetura, matemática, vai descobrindo, né? Vai estudando, vai descobrindo tecnologias, vai tendo contato com tanta coisa nova, e aí os hormônios vão trabalhando para
para que isso se desenvolva. Então, não é só na música que isso acontece. Se a gente for pensar na parte de descobertas mesmo da humanidade, isso é um fato e é mais do que definido. Quando eu fiz 30 anos, eu tava uma dureza, zero, não tinha nada. Mas eu caí de paraquedas numa produtora audiovisual. Paraquedas numas, né? Porque tava na parte musical e tinha essa parte musical desses dois sócios dessa produtora que me convidaram para estar ali com eles. Eu fui lá para aprender, porque eu não tinha nenhum conhecimento nessa área de vídeos e eles estavam também começando essa parte, mas eles já tinham um conhecimento musical. Esses dois caras, um deles o Walter Neto, grande amigo, grande compositor, arranjador, diretor cinematográfico, e também ele tem muita facilidade com tecnologias, e eu fui observando isso tudo. E o outro sócio era o Sérgio Tadeu, que muita facilidade para escrever roteiros, um locutor excelente, músico excelente também, compositor, muita habilidade também nessa coisa da social, de conversar com o cliente. E eu fiquei nesse meio, observando isso tudo e percebi que isso foi muito bom para mim, porque eu peguei um pouquinho de cada lado e acabei incorporando. E foi nesse momento que eu observei também, senti que aos 30 anos é como se fosse a gente estivesse tirando uma película de insufilme dos olhos e passando a enxergar tudo. Eu brinco que é como se fosse camadas da cebola. Você tira aquelas camadas da cebola. Apesar que cebola é uma merda. Eu até falo disso nesse episódio aqui, ó. Olha só eu contando sobre... Eu sou o chato da cebola. Por exemplo, eu sou aquele clássico chato da cebola. Sabe por quê? Porque cebola é uma... Só de pensar nela eu choro. Mas o Cebolinha é classe A. Claro que sendo o chato da cebola, eu não quero ser o chato do pedido de inscrição, de deixar o like, de compartilhar. Mas eu não quero ser o chato, mas eu digo o seguinte, eu não sabia, realmente isso aqui é uma novidade para mim, o YouTube, apesar de eu estar muito pouco tempo ainda navegando nesse universo, ele exige, né, o algoritmo e a plataforma, ela precisa que haja esse contato mais intenso dos compartilhamentos, do like, dos comentários. Então, não deixa de fazer isso, porque assim eu vou seguir nesse universo que eu gosto tanto, e vocês também, falando desses assuntos tão fascinantes que a gente curte tanto, que são as músicas e imagens. É claro que a gente não pode também achar que depois dos 30 anos não vai acontecer nada, porque existe também um outro ponto. Senão a gente teria que, fecha a tampa, acabou, não tem mais nada para fazer. A gente tem que alinhar as expectativas, porque vamos pensar. Comentei que a gente desenvolve o gosto musical entre os 11, 17 e 18, e aí fica exigindo, sentindo que o artista, querendo que o artista faça aquilo que a gente gostava entre 11 e 17, e ele estando com 60 anos de idade compondo tudo aquilo. Por isso que o AC/DC é esse bloco intransponível de mesmice. Mas é adorável. Então eles não correm risco. Eles vão lá, AC/DC, vai AC/DC, vai AC/DC. Então o Highway to Hell vai continuar com 70 anos, o Angus Young lá todo sofridinho lá e fazendo aquele tipo de música que a gente adora. E tá bom, tá ótimo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Agora existe um outro ponto que o Rick Beato ele levantou e que sim, isso aí eu não conhecia muito detalhadamente, é uma coisa intuitiva, mas que existem os dois tipos de inteligência, né? Até marquei. Tem a inteligência fluida, existe a inteligência cristalizada. Vou dar uma lida aqui, ó. A inteligência fluida é a capacidade de resolver problemas sem conhecimentos prévios, raciocinar rapidamente e pensar de forma abstrata. Que tal? Ó? A inteligência fluida atinge o auge na fase adulta e declina na terceira idade. Então acho que essas pessoas todas que têm essa explosão de criatividade têm essa característica mais da inteligência fluida. Existe a inteligência cristalizada, que é a capacidade de utilizar o conhecimento e as habilidades adquiridas ao longo da vida. Isso é importante. Então ela aumenta com a idade e atinge o máximo na faixa dos 60 a 70 anos. Então, eu acho que aí se explica uma questão, né? Esse tipo de inteligência que faz com que os compositores de música erudita, que atingiram a sua nível mais alto de criatividade, de composição, porque eles acumularam experiência ao longo dos anos, então essa inteligência cristalizada fez com que Beethoven, Bach fizessem as suas, e todos os outros, fizessem as suas maiores obras ali, dos 50 anos, 50, 60, 60 e poucos anos,
Até porque a expectativa de vida naquela época era morria-se um pouco mais cedo. Mozart morreu cedo. Mesmo assim, o melhor de Mozart foi ali nos 30 e pouquinho, um pouquinho antes dele ir, que ele estava já dando A viradinha. Isso aqui tudo é uma grande reflexão. Eu acho que você também tem alguns pontos a levantar. Então, não deixa de fazer o seu comentário, porque, como eu falei, é muito importante. Mas tem uma coisa mais importante. Eu leio absolutamente todos os comentários e respondo a absolutamente todos os comentários. Então, vão ficando mais perto nessa nossa conversa, porque vai ser legal eu conhecer, até para entender mais o que cada um de vocês pensa a respeito disso e a gente poder desenrolar isso até outras vezes. E é por essa razão que esses artistas que criaram essas obras maravilhosas até os 30 e outros que criaram um pouquinho depois irão receber o maravilhoso, importantíssimo e jovem certificado Michaelis de qualidade. Eu agradeço a cada um de vocês que está na faixa dos 30 anos. Que eu tô sabendo. E aqueles poucos que estão acima dos 30. Que eu tô sabendo. Porque nesse ambiente do YouTube, cada vez mais eu me divirto e eu consigo resgatar essas histórias fantásticas e maravilhosas desse fascinante universo das músicas e imagens. E aí, eu lembrei que eu posso fazer uma brincadeira aqui com o meu amigo Fábio Júnior, porque eu vou então resgatar um trechinho de uma canção que vocês vão reconhecer imediatamente, que tem a ver com essa história dos... Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que meus 30 e poucos anos. Valeu, jovem!